Eu sou a Gabriela Augusto, eu sou mulher, trans, negra, e eu sou diretora e fundadora da Transcendemos, que é uma empresa de consultoria em diversidade. Eu sou formado em Direito pela PUC de São Paulo, mas acabei decidindo não seguir na área, né? Eu sou também especialista em diversidade e inclusão também pela PUC. Mais recentemente eu recebi o reconhecimento de LinkedIn Top Voice, né? Fiquei bastante feliz. Sinal de que meu conteúdo é relevante para um número bacana de pessoas. Esse ano eu também recebi um reconhecimento da consultoria McKinsey como uma liderança LGBT brasileira bastante importante. E eu fico pensando em quais outras coisas eu poderia dizer aqui. A minha jornada, assim, sempre foi repleta de desafios, sabe? Nunca foi muito fácil começar com esse trabalho da Transcendemos, pautar tudo que eu e minha equipe defendemos. Eu disse que eu sou formado em Direito pela PUC, né? E aquele momento da universidade foi um momento muito importante na minha vida, porque foi naquele instante que eu passei pelo meu processo de transição de gênero. E eu, enquanto uma estudante de Direito, comecei a olhar para escritórios de advocacia, grandes empresas nas quais eu queria trabalhar, e eu não vi pessoas como eu, sabe? Eu me deparei com uma série de desafios no mundo profissional, por ser uma pessoa trans e negra. E eu fiquei pensando nas melhores formas de fazer com que outras pessoas não passassem por aquilo que eu estava passando. E aí, lá em 2016, 2017, eu criei um livrinho que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho eu tentei sintetizar os principais conceitos relacionados à igualdade de gênero, à igualdade racial, combate à LGBTfobia, e eu comecei a distribuir isso de porta em porta em empresas daqui de São Paulo. Eu fui em agência de publicidade, fui em restaurante, fui em coworking, e eu não cobrava nada por esses livrinhos, eu só pedia para que as empresas se comprometessem a conscientizar os colaboradores delas sobre a importância da diversidade e da inclusão, a importância de se respeitar as diferenças, de não... de se promover uma cultura de respeito, sabe? E isso não foi nada fácil, sabe? As empresas, de uma maneira geral, não queriam me ouvir, assim. Eu sei que não faz tanto tempo assim, né? 2017, 2020, estão logo ali. Mas, assim, inicialmente, talvez pelo fato de eu ser uma pessoa trans, esses vieses, né, também relacionados à pessoa negra, dificultavam a minha... Como que eu posso dizer? Assim, eu tive muita dificuldade de fazer parte desse universo corporativo, sabe? A minha voz não era uma voz relevante. As pessoas achavam estranho uma mulher trans falando desses assuntos, sendo que, de maneira geral, as pessoas estavam e ainda estão acostumadas a ver pessoas trans na prostituição, em outros lugares da sociedade, né? Então, eu sei que pode parecer estranho, estou dando volta, né, para responder a sua pergunta, mas esse meu reconhecimento como top voice, para mim é uma conquista muito grande, assim, sabe? Porque, historicamente, nesses últimos anos, eu tive muita dificuldade, assim, para chegar onde eu cheguei. Eu fiz um trabalho de ir atrás de empresas, de pessoas, tive dificuldade de ser ouvida, tive dificuldade para que as pessoas depositassem credibilidade, confiança em mim. Então, de alguma forma, receber esse reconhecimento como Top Voice é uma chancela sobre aquilo que eu estou falando, né? Aquilo que eu estou falando faz sentido, aquilo que eu estou falando ajuda as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz, é algo que eu não esperava receber, esse reconhecimento Top Voice, não, eu não estava competindo, assim,
Mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que essa não é uma conquista também individual, sabe? Ter uma pessoa trans lá, uma pessoa como eu acho que é bastante simbólico e ajuda a comunidade como um todo, sabe? Para que a gente tenha essa visibilidade, para que, enfim, outras pessoas percebam os nossos anseios e pelo que a gente está lutando. No começo ali de março, poxa, pensei que a Transcinemos não teria mais espaço. Pensei que com a pandemia, com a crise que a gente teria, as empresas deixariam de olhar a diversidade e inclusão como uma prioridade. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Nós tivemos uma série de movimentos, como por exemplo Black Lives Matter, com a morte de George Floyd, vários outros acontecimentos que sucederam que fizeram com que cada vez mais empresas buscassem estabelecer uma estratégia para diversidade e inclusão. Então, assim, 2020 foi um ano muito bom para transcendermos no sentido do quanto as empresas passaram a se preocupar mais com diversidade e inclusão e buscarem apoio nesse sentido. Porque, assim, é claro que 2020 foi um ano bastante ruim, nós tivemos vários problemas no mundo como um todo, né? Mas falando, acho que a gente precisa olhar pro lado bom das coisas também, né? Mas falando disso, assim, a Transcendemos cresceu, a Transcendemos passou a implementar projetos cada vez mais complexos, cada vez maiores em empresas importantes que os ouvintes devem conhecer. E a gente espera esse crescimento também em 2021, sabe? A gente aprendeu bastante nesse ano. Assim, a gente ouviu muito as nossas empresas parceiras. A gente anda trabalhando bastante em novas soluções, em novos... É que eu não gosto de chamar de serviços, né? Mas, enfim, soluções, ferramentas para ajudar essas organizações a se tornarem cada vez mais inclusivas. Então, se esse ano a gente conseguiu um grande espaço, 2021 vai ser ainda melhor. Bom, cada empresa é um universo distinto, né? Tratar de diversidade e inclusão numa startup é diferente de implementar um projeto num banco. Então, o primeiro passo, quando a gente fala de um programa, de um projeto de D&I, é entender qual que é o cenário atual ali da empresa, sabe? Então, para isso, nós temos ferramentas específicas. Nós temos nosso senso da diversidade, nós temos todo um trabalho para levantar esses números, né? Porque a gente entende que um programa de diversidade e inclusão de sucesso, ele é baseado em números. Então, quando a gente olha para um cenário como esse, a gente primeiro precisa definir quais são as dores e a partir daí elencar prioridades, né? Então, quando você me pergunta, poxa, LGBT, igualdade racial, igualdade de gênero, cada empresa é uma empresa. Por exemplo, em um cliente nosso, mais recentemente, a gente rodou um processo de análise e a gente definiu que a questão LGBT era uma prioridade. Assim, as pessoas LGBTs estavam se deparando com desafios mais, eu não digo mais importantes, mais urgentes, assim, que a gente deveria tratar em primeiro lugar. Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu acho que a gente sempre precisa ter esse olhar de números, de analytics. Eu acho que um dos maiores obstáculos é credibilidade, assim. Você conquistar a confiança das pessoas. Porque para você implementar uma solução, você levar uma solução ao mercado, as pessoas, os clientes, precisam confiar na sua solução e confiar em você, né? E, assim, é um pouco triste falar isso, mas mesmo quando o assunto é diversidade e inclusão,
as pessoas tendem a acreditar mais em homens, em pessoas cis, brancas. Ainda existe esse viés, sabe? Acho que isso está mudando, mas ao longo da minha carreira, eu sempre percebi, assim, que quando empresas procuravam o serviço da Transcendemos, elas pareciam ser mais criteriosas do que quando procuravam outras consultorias, sabe? Parecia estranho para eles que uma pessoa como eu estivesse liderando a Transcendemos, sabe? Então, esse desafio de credibilidade, assim, ele foi bastante importante, mas eu acho que eu contornei isso com conteúdo. Eu acho que oferecer conteúdo de qualidade que ajude as pessoas faz com que elas passem a confiar em você. E isso é fundamental quando a gente pensa em oferecer uma solução para o mercado. A gente entende que as empresas elas precisam fazer, né? Precisam colocar a mão na massa, estruturar estratégias, implementar ações de diversidade e inclusão. Mas dentre essas ações, a gente precisa falar de comunicação. As empresas precisam comunicar o que elas estão fazendo, porque quem está de fora precisa saber em quem eles podem confiar, sabe? Quais são as empresas que têm um compromisso real com diversidade e inclusão. Então, por conta disso, a gente criou um programa de certificação Empresa de Respeito. Como que ele funciona? A gente roda um processo de análise nas empresas que se candidatam à certificação. Com base nesse processo de análise, a gente define, aliás, a gente entende onde a empresa está, né? Qual que é o cenário atual, e com base nesse cenário atual, a gente define metas e objetivos. Então, sabendo onde estamos, podemos definir onde queremos ir. Com base nesse onde queremos ir, nessas metas, nesses objetivos, a gente cria uma carta de compromisso com a diversidade. Então, assim, a empresa ela pode se comprometer a aumentar o número de mulheres na liderança em tantos por cento, em ter tantos por cento de pessoas LGBTs, negras nos processos seletivos. Enfim, a gente define essas metas em conjunto com a empresa. Na medida em que ela se compromete a melhorar, se compromete a evoluir no que diz respeito a esses números, a gente emite a certificação. Então, a certificação ela é baseada nesse compromisso de melhoria. Porque, assim, é muito difícil dar um selo para uma empresa e falar, olha, esse lugar ele já é 100% inclusivo, 100% diverso, já superou todas essas questões, né? Aqui é um oásis. É difícil, porque ninguém é perfeito, né? Nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas. Então, a gente entendeu que a ideia está fundada no compromisso. E isso é importante de ter em mente porque individualmente, né, nós devemos nos comprometer a melhorar, né? Nos comprometer a nos tornarmos pessoas melhores. Isso não é diferente com as nossas organizações. Então, assim, atualmente nós temos várias empresas em processo de certificação e várias empresas certificadas também. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, pode entrar no hot site do Empresa de Respeito, que é empresaderespeito.com.br. Eu também não falei, né, do site da Transcendemos, mas quem quiser saber mais sobre a Transcendemos pode entrar em transcendemos.com.br. Tem sido procurada com bastante frequência por empresas que pretendem recrutar, que pretendem contratar mais pessoas negras, mais pessoas trans, mais pessoas de grupos subrepresentados. E muitas vezes essa preocupação com a contratação ela é maior do que a preocupação no que diz respeito à pessoa se sentir bem naquele ambiente de trabalho, sabe? Daí, para discutir esse tema, acho que a gente precisa falar sobre a diferença entre os conceitos de diversidade e inclusão. Que, assim, muitas vezes são tidos como sinônimos, mas são coisas distintas. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de características que tornam as pessoas únicas.
orientação sexual, identidade de gênero, onde a pessoa nasceu, a cor da pele dela. Isso é diversidade. A gente precisa ter pessoas com essas diferentes características nos nossos times. Então, aí que a gente começa a pensar em recrutamento, né? Como contratar mais pessoas desses grupos subrepresentados. Mas, de outro lado, quando a gente fala de inclusão, pelo menos na Transcendemos, a gente entende como a experiência que as pessoas têm com a nossa organização. A gente precisa fazer com que uma pessoa negra tenha uma experiência tão boa com a nossa empresa que uma pessoa branca, sabe? Que uma pessoa trans se sinta tão pertencida a essa empresa que uma pessoa cis, né? Cis é o contrário de trans, para quem não tem tanta familiaridade com esses termos. Mas assim, a gente precisa olhar para esses dois conceitos: diversidade, pessoas com diferentes características; inclusão, fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, tenham igualdade de oportunidades. Então, poxa, antes de contratar, é necessário fazer algum tipo de estudo, algum tipo de diagnóstico, para entender se, poxa, essas pessoas de fato vão se sentir bem lá, porque não adianta só colocar uma pessoa trans na empresa se, por exemplo, os colaboradores desse lugar não têm tanta familiaridade com o uso de pronomes, por exemplo. Poxa, quando se abre um processo seletivo de pessoas trans, normalmente se tem um número bem grande de pessoas não binárias, sabe? Então, poxa, quando você se depara com alguém, Ariel, por exemplo, poxa, é uma pessoa que você olha, você não sabe dizer, né, se tá mais ali no universo masculino, feminino, e aí? Seus colaboradores estão preparados para isso? Se essa pessoa chega para fazer uma entrevista, por exemplo, pensando em jornada do candidato também, né? Ela chega na recepção do prédio da sua empresa. Será que a pessoa que está ali na recepção vai atender ela bem? Será que os formulários de cadastro, porque assim, onde a sua empresa publica vagas, né? Qual é o sistema que vocês utilizam? Então, poxa, quando a pessoa vai se cadastrar lá no sistema, tem sexo masculino ou feminino? Poxa, tem outras opções? Eu vejo formulários absurdos, assim, por exemplo, homem, mulher, transexual, sabe, na lista de opções, pensando naqueles formulários, acho que é drop-down o nome, né? Se a pessoa é transexual, ela não é homem. Se ela é mulher, ela não é trans. Então, assim, o que eu recomendaria de maneira geral é pensar nesses dois conceitos de diversidade e inclusão, e sobre inclusão, pensar em como essa pessoa se sentiria na empresa, e também fazer um desenho da jornada do candidato, né? Desde o momento ali que essa pessoa toma consciência de que pode se cadastrar num processo seletivo da sua empresa, até o momento da entrevista, do onboard. Olhar para todos esses pontos de contato e entender o que pode ser melhorado. Quais são os pontos de tensão ali, onde que essa pessoa pode se sentir desrespeitada, pode ter uma experiência ruim. Como eu disse, essas soluções elas devem estar adequadas ao universo específico de cada empresa, né? Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta que a gente chama de Diverse Experience, que é uma jornada de aprendizagem e cocriação. A gente pega um grupo de pessoas de uma determinada empresa e essas pessoas elas passam por uma sequência de atividades práticas. Então, de um lado, elas aprendem sobre o universo trans, por exemplo, que é um dos temas, mas de forma conjunta, a equipe da Transcendemos e a equipe da empresa pensam em planos de ação, em formas, em estratégias para tornar essa empresa mais amigável à pessoa trans, sabe? Eu gosto muito, eu sei que é uma palavra batida, né? Mas esse conceito de cocriação é bastante importante, porque é difícil é claro que a Transcendemos tem todo uma expertise, né, um conjunto de boas práticas para inclusão, mas tudo isso deve ser pensado em conjunto ali com as pessoas que estão no dia a dia da empresa, sabe? Então, nós temos ferramentas para isso, nós temos o Diverse Experience, por exemplo, nós temos
outras soluções para alavancar um conhecimento sobre diversidade que muitas vezes já existe na empresa. Então, assim, a questão é organizar esse conhecimento que está lá. Não só organizar, mas replicar ele para outros colaboradores, enfim, multiplicar essa cultura de respeito e inclusão. Aquilo que não é visto não é lembrado, né? As pessoas não respeitam aquilo que elas não conhecem também. Então, o primeiro passo é falar sobre. Então, considerando que há um calendário de datas, né, de diversidade e inclusão, poxa, agora em janeiro, temos o Dia da Visibilidade Trans e Travesti, né? Para muitas pessoas, muitas organizações, janeiro é o mês da visibilidade trans e travesti. Então, dá para eleger alguns ganchos desse e começar a falar sobre esses assuntos na empresa. E aí depende muito da forma como a empresa utiliza seus canais de comunicação, né? Poxa, se a empresa utiliza mailing, dá para pensar em cápsulas de conteúdo, assim, nesses canais. Dá para pensar, poxa, em outros modelos de atividade. Eu sei que o webinar é uma coisa que muitas pessoas já estão cansadas, né? Mas funciona, sabe? Então, poxa, sua empresa vai organizar uma roda de conversa sobre a questão trans em janeiro, por exemplo. Poxa, em março, né? O que a sua empresa faz? Dá chocolate para as mulheres, umas coisinhas rosa, ou de fato promove discussões sobre igualdade de gênero? Porque, poxa, as mulheres não querem ganhar simplesmente bombons, assim, as mulheres querem direitos, as mulheres querem igualdade de oportunidades. Então, a sua empresa está levantando essas questões, colocando tudo isso em pauta, promovendo esses espaços onde as pessoas elas podem aprender e discutir melhores estratégias para inclusão desses públicos. Então, assim, é algo que às vezes custa virtualmente nada, né? Às vezes, com a empresa organizando um comitê de diversidade, grupo de afinidade, às vezes com investimento zero é possível produzir esses conteúdos internamente e replicar isso por meio dos canais internos. Então, eu diria que começar a falar sobre, sabe? Tendo em vista essas ferramentas.